Olá pessoal, meu nome é professora Cássia Coutinho, então vou corrigir mais uma questão do dia, tá? A questão que eu escolhi para hoje é uma questão da Consulplan. Lembrando que a Consulplan tem uma tradição muito forte assim, em prefeituras, mas ela também tem feito concursos, né, no âmbito maior, como TRF Segunda Região, Câmara Municipal aí de Minas Gerais, então, né, de Belo Horizonte. Então, ou seja, apesar dela ter uma tradição, né, para concursos, vamos dizer assim, para a prefeitura, fez o TJ aqui de Minas Gerais também. Então, enfim, tem que ficar de olho, tá, gente? Regra de 3 é um conteúdo que não cai, não. Ele despenca em qualquer banca para qualquer concurso. Eu falo que é um dos conteúdos, junto com porcentagem, é o conteúdo mais universal que a gente tem aí, que é cobrado tanto para nível médio quanto para nível superior, prova fácil, prova difícil, beleza? Então, bora aí, coloca aí a questão para gente. Então, nessa questão, ele fala o seguinte: se 2 pintores levam 3 dias para pintar uma casa, então quantos dias 6 pintores levarão para pintar 3 casas iguais à primeira citada? Então, questão bem clássica aí de regra de 3. Gente, falou em regra de 3, siga 3 passos, que vão dizer assim, é regrinha do sucesso. Primeiro, você vai identificar as grandezas e colocar os dados, beleza? Então, identificar grandezas e dados. Segundo, é analisar se elas são direta ou inversamente proporcionais. E terceiro passo, montar a sua proporção, beleza? Gente, segue receitinha de bolo, que aí você erra menos, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, ele fala em número de pintores, então eu tenho a quantidade de pintores. Depois ele fala em 3 dias, então eu tenho a quantidade, né, o número de dias. E por último eu tenho a quantidade de casas, né, o número de casas. Gente, por uma questão prática, a gente costuma comer esse número aqui com angu, né? Mas lembrando que quando eu falo em grandeza, é quantidade de pintores, quantidade de dia, número de casas. Aí ele fala assim, ó, se 2 pintores gastam 3 dias para construir uma casa, né, para pintar uma casa, quantos dias, então, ou seja, aqui eu ponho X, serão necessários para 6 pintores, então, quantos dias 6 pintores, para construir 3 casas iguais às anteriores? Beleza. Então, o primeiro passo eu já fiz. Eu coloquei, identifiquei quem são as minhas grandezas, coloquei os meus dados. Segundo passo é analisar se elas são direta ou inversamente proporcional. Gente, aqui eu tenho uma regra de 3 composta. Então, como é que eu faço? Eu vou comparar pintores e dias e vou considerar que o número de casas seja constante. Cássia, mas não é constante. Filho, supõe que seja constante. Tá? Eu falo que é mundo de Alice. Você vai supor que seu mundo é perfeito, beleza? Gente, eu aumento a quantidade, então eu estou produzindo, eu estou pintando lá a mesma quantidade de casas, eu aumento a quantidade de pintores. Se eu tenho mais mão de obra, se eu tenho mais gente produzindo, eu vou fazer o mesmo trabalho num tempo maior ou menor, gente? Olha, a casa é a mesma, beleza? Eu vou pintar a mesma quantidade de casa. Se eu tenho mais mão de obra, se eu tenho mais gente trabalhando, eu vou cumprir a minha tarefa num tempo menor. Se eu aumento pintores e o número de dias diminui, não aconteceu o inverso, então elas são inversamente proporcionais. Fechou? Ok. Agora eu vou comparar número de casas e quantidade de dias. E eu vou supor que o número de pintores seja constante. Então, ou seja, eu tenho a mesma quantidade de mão de obra, a mesma quantidade de pintores. Lembra que pintores estão fazendo o papel dos nossos famosos operários aí, beleza? Em termos clássicos de questões dessa. Gente, o meu trabalho aumentou. Casa é trabalho. Se eu tenho mais trabalho a ser feito para a mesma quantidade de gente, né? Então eu tenho a mesma quantidade de pintores trabalhando, eu vou gastar mais ou menos tempo para cumprir a minha tarefa. Ora, se eu tenho mais trabalho a ser feito, eu vou gastar mais tempo. Se o número de casas aumentou e o número de dias também aumentou, ocorreu a mesma coisa. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Então, segundo passo já está cumprido. Eu analisei se elas são direta ou inversamente proporcionais.
Terceiro passo, eu vou escrever, vou montar a minha proporção. Como? Eu vou manter a grandeza que tem a variável igual ao produto das demais. Mantenho o que for diretamente proporcional e inverto o que é inversamente proporcional. Então, gente, neste caso aqui não é inversamente, então eu vou inverter. Então, vai ficar como 6 sobre 2 vezes. Não é diretamente, fala uma coisa e faz outra, né? Se é diretamente, a gente faz mantém. Então, fica 1 sobre 3. Gente, montou a minha proporção, é fazer conta, beleza? Aí você já parte para o lado operacional da coisa. Que, diga de passagem, em concurso público, num teste ANPAD, num Enem, seja qualquer prova que você for fazer num processo seletivo, filho, raciocínio e operacional, ambos são importantes, porque de uma forma geral, para todos esses que eu citei, ele está olhando gabarito final e não a sua resolução, beleza? Então, gente, neste caso, tem alguém que eu possa simplificar? Vamos lá? Aqui, ó, 2 por 2, 1, 6 por 2, 3. Posso esse 3 aqui, ó, 3 por 3, 1, 3 por 3, 1. Então, moral da história, ficou 3 sobre x e aqui ficou 1. Esse x está dividindo, passa para o outro lado como? Multiplicando. X vezes 1, x. Então, x é igual a 3. Ou seja, foram necessários 3 dias. Uai, Cassinha, bem mineira aqui, né, gente? Bem mineirinha. Uai, Cassinha, mas fiz errado porque deu a mesma resposta. Não, gente, significa que uma coisa compensou a outra. É possível isso acontecer para uma regra de 3 composta. Se for uma regra de 3 simples, vai acontecer? Nunca, jamais, sem chance alguma, tá claro? Então, questão aí da Consuplan, resposta correta, letra B de bora estudar, gente. Então, questãozinha aí clássica de regra de 3, lembrando que regra de 3, junto com porcentagem, é um dos conteúdos que são mais cobrados, vale muito a pena treinar, tá, gente? Essa parte de razão, proporção, regra de 3, que a gente chama aí dentro de matemática comercial, beleza? Gente, ó, toda semana, pessoal, a gente tem questão nova aqui para você, proposta é sempre corrigir mais questões. Algumas, a maioria são sugestões dos próprios alunos. Eu não consigo atender todo mundo, mas a gente tenta, então manda sua questão, mais cedo ou mais tarde, quem sabe ela não aparece aqui em vídeo para você, a sua resolução, tá bom? Gostou? Curte aí, compartilha, marca seu amigo, né, gente, aquele concurseiro que está precisando de uma forcinha em matemática e raciocínio lógico. Lembrando que todas as questões que eu escolho aqui, gente, são as questões que mais são cobradas dentro de concurso público, teste ANPAD de quebra, o Enem também, tá bom? Então, fiquem com Deus, beijo e até a próxima. Tchau, tchau.